Mas eu Né? particularmente, vou falar de É a mim. palavra. Eu fiz A palavra 8 de anos, Deus pra 8 todos. anos de estudo Amém, teológico. glória a Deus. Foi um ano de Instituto Batista Bíblico em Campinas, mais um ano e meio de Cristo para as Nações em Dallas, depois 4 anos e meio de Universidade Batista em Dallas. Só em teologia. Primeiro que é empolgante tuas aulas. Ali, na boa, você que é pastor que está assistindo, se você fizer exousia, uma aula você pega pontos para várias pregações. Você vai trazer revelação em qualquer lugar que você for. Já tô te dando a dica, tá? Eu tô te cantando a bola, que é verdade. Então suga esse cara aqui. Eu falei para minha esposa, ele tem uma graça de ensinar que é empolgante, é muito interessante. E assistindo as primeiras aulas, isso já faz um tempo já, eu fiquei apaixonado pelas aulas e falei para minhas filhas, eu tenho a Mel, que tem 12 anos de idade, e a Joy, que tem 14, esse ano faz 15. Mas eu disse para elas que elas tinham que fazer exousia de segunda, quarta e sexta. As primeiras aulas, elas têm um tempo lá de 18, 20 minutos. Então eu dei esses 3 dias para elas fazerem e fazerem anotação. Primeiro o título da aula e o que elas viram de mais importante, o que Deus mais falou com elas, né? E elas estão lá, cada uma delas com um caderninho crescendo. A Mel, que é a mais novinha, que ela é um pouco mais coléricazinha, mais de opinião, então ela opina em tudo que o apóstolo Medina fala. Ela tá apaixonada, né? Tá amando a exousia, né? Interessante que eu tenho mestres e doutores em teologia que me assistem e se impressionam, e umas crianças conseguem entender. Sim, sim. E até falei pra ela, amor, o próximo livro que eu vou escrever baseado em algumas coisas que eu tô vendo aqui. Ó, já tá dando material para livro aí. Eu tenho 2 livros escritos, o próximo eu vou falar sobre sacerdócio. Desculpa aí, agora é público. Mas tem sido empolgante e tem sido muito bom. O que eu vou falar para vocês aqui agora é algo que em toda a minha vida de ministério eu nunca ouvi, nunca me ensinaram, nunca me explicaram. Eu quero explicar aqui para você, principalmente para pastores ou líderes, principalmente líderes que querem alcançar o pastoreio, querem trabalhar no ministério. E nós vamos falar de algo que praticamente a gente não ouve em lugar nenhum, sobre os bastidores do ministério. Por que algumas igrejas crescem, por que algumas igrejas não crescem. Nós vamos falar de princípios profundos que vão confrontar um pouquinho você, pastor, mas vai fazer muito bem se você aplicar os princípios da palavra de Deus que nós vamos compartilhar hoje aqui. Você vai ser extremamente abençoado. Você que está me conhecendo hoje, eu sou o pastor Pedro Medina, eu sou pastor da igreja Família do Reino em Balneário Camboriú. Estamos expandindo, formando líderes para a nação brasileira. Nós cremos nos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu queria te dar as boas-vindas à Exousia School. Você está aqui numa aula da Exousia School. A Exousia School é a primeira escola de teologia revelada, onde você vai estudar durante um ano e vai ter a tua formatura com o nosso diploma de teologia revelada. A Exousia School, ela é inédita, ela é única. Existem aulas que você jamais vai aprender num curso de teologia normal ou no seminário de teologia. Não é teologia clássica, nem é teologia sistemática, nem é cursos que nós já conhecemos. A teologia que a Exousia ensina é uma teologia aplicada, é uma teologia revelada, sem fugir dos parâmetros da teologia clássica que nós conhecemos, porém ela se aprofunda na teologia e transforma vidas. Para você entender, eu sempre digo o seguinte: a sua vida só vai até onde chega a sua revelação. Ou seja, se você mudar ou acrescentar ou aprofundar a sua revelação, você vai ter resultados, você vai ter manifestações mais poderosas na sua vida de ministério, na sua igreja, nas curas, nos milagres, na ministração da palavra e muito mais. Então lembre-se, a sua vida só vai até onde chega a sua revelação e também o seu conhecimento. A Exousia School tem o slogan Palavra, Poder e Autoridade. Exousia significa autoridade no grego. E nosso objetivo como escola de teologia revelada é justamente esse. É trazer uma revolução, uma transformação e restaurar a autoridade na igreja. A autoridade das escrituras, a autoridade da igreja e a autoridade do homem de Deus. Nós, como Exousia School, estamos indo contra a corrente
dos tempos de hoje. Hoje nós vemos uma corrente fugindo da autoridade, uma corrente correndo para a hipergraça, e a exousia vem trazer de volta os princípios, valores da palavra de Deus. Fluímos em curas, milagres, o sobrenatural, os 5 ministérios, e restauramos a autoridade das Escrituras, a autoridade da igreja e a autoridade do homem de Deus. Nós estamos aqui hoje fazendo essa aula, os bastidores do ministério, porque nosso propósito, nosso principal público são pastores e são líderes. E todos os dias, pastores e líderes que estão sofrendo, nos escrevem, nos pedem ajuda. Eu decidi fazer hoje para você essa aula, que na verdade não é uma aula, é um coração aberto para poder falar de bastidor de ministério, de coisas que a gente não vê em qualquer lugar, não se escuta, não vê no YouTube da vida. Então eu quero compartilhar com vocês coisas que transformaram a nossa vida, coisas que mudaram o nosso ministério, nos fizeram alcançar o que nós alcançamos até hoje. Nós temos aí dezenas de pastores que são nossos alunos. A Exousia School já formou e está formando aproximadamente 3.000 alunos ao redor do mundo. A maioria são pastores, e nós temos dezenas e dezenas de testemunhos de pastores com as suas igrejas transformadas, com as suas igrejas que começaram a crescer, começaram a fluir em curas e milagres. A arrecadação financeira da igreja, que é algo muito importante para o desenvolvimento da obra e a pregação do evangelho mundial, foram prosperados, vamos dizer assim, através dos princípios, através dos ensinamentos da Exousia School. Nós temos aí muitos testemunhos de pastores que já mandaram vídeos e áudios chorando, dizendo: olha, minha vida mudou, minha igreja mudou, desde que esse ensinamento tem sido dado à nossa igreja é completamente diferente. Esse tipo de testemunhos que chegam diariamente para nós, eu creio que vai ser o seu testemunho nos próximos dias, semanas e meses, em nome de Jesus. Bom, a nossa igreja foi fundada aqui em Balneário Camboriú em 2018. Quando eu cheguei aqui em 2018, 2018 a gente fundou a igreja. Eu cheguei aqui em 2017. Eu era simplesmente um pregador que viajava. Eu tinha acabado de começar o meu seminário chamado Exousia School, ainda não era uma escola. E eu queria contar um pouquinho da minha história para você. Eu me converti aos 15 anos, eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos com a minha mãe. Meus pais já tinham se divorciado no Brasil e não gostava de igreja, de pastor, nada disso. Mas ali com meus 15 anos eu tive um super encontro com Deus. Inclusive eu recomendo você assistir o meu testemunho no meu canal do YouTube, onde eu falo do meu testemunho. Foi uma conversão sobrenatural. Ali eu já, na minha conversão, descobri que eu tinha um chamado, queria um chamado, comecei a buscar a Deus, e desde ali dos meus 15 para 16 anos eu venho pregando a palavra de Deus todos os dias. Congreguei a igreja americana, estive todo esse tempo ali, 6 anos nos Estados Unidos, até que com 20 anos eu mudei para a Espanha, na Europa, e ali eu fiquei 10 anos como missionário, pregador. Comecei uma escola bíblica também, sempre tive esse chamado para ensinar, abri a minha igreja, e também fui, o que eu posso dizer assim, um pastor extremamente frustrado. Conhece algum? Pois é, eu fui um pastor extremamente frustrado. Eu tentava administrar a minha família, a minha empresa, ou empresas, ou fontes de renda, e a igreja. E eu ficava nesse trio completamente desnorteado, perdido. Faltava tempo para minha família, faltava tempo para a igreja, faltava tempo para a empresa, e nada dava certo, tudo estava medíocre. Então eu cheguei em momentos de crise terrível no meu ministério, onde eu lembro do dia que eu decidi abandonar o ministério. Eu falei: vou fechar o ministério, vou ganhar dinheiro, vou construir uma vida financeira, depois eu começo a minha igreja, não quero saber mais nada. E por um milagre e pela palavra de uma esposa sábia,
ela me fez retornar e não abandonar o ministério. Eu entrei no mundo, no meu desespero, no mundo empresarial e no mundo dos coaches. Não sei se você chegou a pegar essa onda. Então, eu queria ser um pastor moderno, eu queria ser um pastor que ganhasse dinheiro, que não recebesse nada da igreja. Eu queria ser um pastor que fosse voluntário, queria ser bem-sucedido e fazer a obra de Deus por amor. E me frustrei, não segui a palavra de Deus e ali eu vi que nada ia dar certo. Agora deixa eu te contar um testemunho. Eu fui para outro país, eu viajava bastante, eu conheci um ministério mundialmente muito grande, eu prefiro não falar o nome agora. Eu estive ali vários dias nesse ministério tem até avião próprio, um ministério muito grande, muito rico, muito grande mundialmente. Eu conheci o líder, o pastor desse ministério. Estive no gabinete dele e ele olhou para mim e disse assim: Medina, você tem um chamado extraordinário. Eu sempre, desde os meus 17 anos, fluindo em curas, milagres de todos os tipos. Eu nunca tinha fluído, nunca tinha crescido no meu ministério, nunca tinha prosperado, nunca tinha feito algo realmente relevante. Ele disse: você tem um chamado, eu vou te dar o salário que você precisa para você estar tempo integral na obra. Oh, meu Deus, aquele dia, eu literalmente me derramei em lágrimas, me joguei ao chão. Eu falei: a resposta das respostas, porque agora eu tenho um homem de Deus que vai me sustentar. Voltei para o meu país, Espanha, cheguei lá e falei para minha esposa, ela muito contente, eu também. Agora eu vou me dedicar à obra, porque eu vou ter um salário que vai chegar todos os meses para mim, de um ministério que aquele salário não faz diferença para eles, porque é um ministério multimilionário. Eu tinha uma escola de inglês, eu desfiz a minha escola de inglês, comecei a desfazer de todas as minhas fontes de renda, e quando virou o mês que eu aguardava o meu primeiro salário, adivinha o quê? Não chegou. E eu comecei a correr atrás, a mandar e-mail, a ligações, e não havia maneira de falar com aquele homem de Deus, já que ele é um homem extremamente famoso e ocupado. E os e-mails eram bloqueados e a equipe dele não me respondia, diziam que não sabia do que eu estava falando. Eu entrei em desespero, e quando eu entro em desespero, graças a Deus, eu corro para o joelho, eu corro para a oração. E quando eu corri para a minha oração, eu falei: Deus, esse homem é um homem de Deus, ele prometeu que ia pagar esse salário para mim. Deus falou comigo de uma maneira tão forte, tão extraordinária, e ele disse assim para mim: um homem disse que vai te colocar a tempo integral na obra e você acreditou. E se eu te disser que eu que te chamei e que eu vou te colocar a tempo integral, por que você não acredita em mim? Aquele dia, eu fiquei estático, fiquei paralisado. Eu falei: Deus, eu estava crendo mais na palavra de um homem do que na tua palavra. E a palavra de Deus diz que Ele vai sustentar. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos quanto ao comer, ao vestir. Ele é Jeová Jireh, o provedor. Ele chamou, Ele vai sustentar. E eu não tinha nunca acreditado 100% naquela palavra. E dali para frente, tomei algumas decisões e, resumindo a história, eu vim parar no Brasil. Eu e minha esposa, cada um com 2 malas, chegamos em Balneário Camboriú, absolutamente desconhecidos. Começamos a nossa igreja aqui e eu quero contar para você. Nós estamos no 4º ano de igreja, não fizemos 4 anos de igreja ainda. E aqui, na frente da nossa igreja, nós estamos construindo o nosso primeiro prédio para 1.400 pessoas em menos de 4 anos de igreja. Nossa igreja está crescendo em todos os aspectos, em números, em qualidade, em curas, em milagres, em liderança, em todos os aspectos. E eu quero dizer para você, e se você quiser ser mentoreado, quiser se tornar um aluno da Exousia School, é isso que você vai começar a viver na sua vida. Você vai viver uma igreja que honra, uma igreja leal, uma igreja submissa, uma igreja generosa,
uma igreja que cresce, uma igreja que se multiplica, uma igreja que se move em curas e milagres, uma igreja relevante, uma igreja moderna, uma igreja santa, porque todos esses princípios, todos esses ensinos estão na Exousia School, e esse tem sido o resultado de todos aqueles alunos que estão ouvindo e praticando o que eles estão aprendendo na Exousia School. Você quer viver glória de Deus, os milagres de Deus, viver a plenitude do reino de Deus, você vai precisar fugir dessa corrente que nós estamos vivendo hoje, de pastores que estão sendo enganados por um sistema humanista. E está na hora de você começar a viver a fé sobrenatural que move montanhas, que agrada a Deus e caminhar na dependência dele. Quero falar primeiramente agora para pastores, você que está na frente de uma obra. Você que não está na frente de uma obra, escuta, porque isso aqui vai fazer muito sentido para você. As igrejas, elas possuem culturas. Cada igreja tem a sua cultura. E se a igreja tem uma cultura, que é a cultura do reino de Deus, é uma cultura bíblica, é uma cultura saudável, automaticamente essa igreja vai crescer, se multiplicar e vai ser uma igreja saudável. Toda igreja que não cresce é porque ela não está saudável. Tudo que é saudável cresce. Então nós temos que identificar por que ela não está saudável. E nós já sabemos que tem a ver com a cultura. Como que é a cultura da sua igreja? A cultura da nossa igreja, Família do Reino, a cultura da Exousia School, tem características muito fortes. Quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de crenças, por que fazemos, os nossos hábitos, nossos comportamentos, as normas, o tom com que nós falamos, pregamos e atuamos, qual é a experiência que a pessoa tem ao entrar na sua igreja, o que ela experimenta, o que ela sente, o que ela percebe. E muita gente nunca ouviu falar disso e não dá ênfase a isso. Mas como que está a cultura da tua igreja? Será que a cultura da tua igreja é a cultura de Deus? Deixa eu te dar um exemplo. Eu quero falar sobre o motor da sua igreja. Ou seja, a energia, o que move. Qual é o motor do seu ministério? O que move a sua igreja? Existem igrejas que elas são movidas por tradição. Ou seja, nós estamos aqui para manter a tradição da nossa igreja. Então, o objetivo é manter o nome, é manter as músicas, é manter a liturgia, é manter a roupa, é manter o jeito de vestir, para nós mantermos a tradição dos nossos pais. E uma igreja que é movida por tradição é uma igreja que não vai crescer, uma igreja que vai dar errado, é uma igreja que nunca vai ser saudável, porque Jesus nunca mandou nós pregarmos a tradição. Existem igrejas que elas são movidas pelo medo. As pessoas congregam por medo, elas não vão embora da igreja por medo, elas ofertam por medo, elas dizimam por medo, elas vão ao culto por medo. Tudo é a base do medo. São terroristas espirituais. Então, se você não fizer, é o diabo. Se não fizer, Deus vai castigar. Se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado. Então, existem igrejas que o motor da igreja, o que faz ela mover é o medo. Eu vou na igreja porque eu tenho medo de faltar, eu tenho medo do pastor chamar minha atenção. Eu vou dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, o pastor vai descobrir que eu estou roubando, e se eu roubar, eu não vou para o inferno. Então, o medo do inferno, medo do pastor, medo dos demônios, medo de Deus, medo de tudo. E as pessoas estão ali por medo. Outras igrejas, o motor da igreja é simplesmente a culpa. Então, aquela pregação, você está devendo alguma coisa para Deus, está devendo alguma coisa para mim, você está devendo alguma coisa para os pobres, você está devendo alguma coisa para o pastor, você está devendo para o Espírito Santo. É uma dívida, é culpa o tempo todo. Você é um pecador, você não merece, você é indigno, você não deve, né? Você não pode ser feliz, você não pode ter dinheiro, você não pode ser rico, você não pode sorrir. Se alguma coisa boa está acontecendo com você, se prepara porque alguma coisa ruim vai acontecer. Culpa. Então, o que move a tua igreja? Qual que é o motor da sua igreja? É medo? É tradição? É culpa?
Qual que é o motor? Algumas igrejas têm um motor simplesmente de autopromoção ou fama. E aí uma igreja muito doente, o objetivo é ser famoso, o objetivo é aparecer, o objetivo é fazer eventos, o objetivo é tentar ser igreja maior. Então não tem critérios, o que move a igreja é faça o que tiver que fazer, mas cresça, faça o que tiver que fazer, mas apareça, faça e todos que estão ali estão para se autopromover. Qual que é o motor saudável para uma igreja? Propósito. Eu quero falar uma coisa aqui para você. Uma vez, o presidente Kennedy, americano, ele foi na estação espacial, onde eles enviam os foguetes para a Lua, né? Ele criou a campanha do Apolo, né? Apolo 11, nós conhecemos a história, para enviar o homem até a Lua. E ele chegou ali na estação espacial e quando ele entrou, né? Estavam filmando, havia um homem varrendo, limpando o chão. E ele, como Kennedy, sempre muito agradável, sempre cumprimentava todo mundo, ele foi falar com aquele homem que estava limpando. E ele perguntou para aquele homem: qual é o seu trabalho aqui? E ele disse: o meu trabalho é ajudar o homem a pisar a lua. Ele não disse: o meu trabalho aqui é limpar o chão. O trabalho aqui é ser o zelador ou alguém que limpa. Ele disse: o meu trabalho é ajudar o homem a pisar a lua. Porque aquele homem, ele tinha o sentido de propósito dentro do coração dele. E eu quero dizer que é na nossa igreja, família do reino, desde o primeiro dia que a pessoa entra aqui, e todos os cultos, e todos os eventos, e tudo que nós fazemos, nós semeamos na alma, no coração, na mente de todos que estão aqui, que nós temos um propósito que foi dado por Deus de alcançar 50 nações. Eu posso explicar outro dia como surgiu essa profecia. Então, se você chegar para alguém na minha igreja e perguntar o que você faz aqui, ele não simplesmente vai dizer sou diácono, ele vai dizer eu estou ajudando, eu tenho o propósito de alcançar junto com o meu pastor 50 nações para Jesus, abrir igreja em 50 nações, alcançar essas nações para Jesus. A nossa igreja ela é movida por propósito. Então, qual que é a cultura da sua igreja? A cultura da sua igreja começa pelo propósito. É tão interessante você ter muito claro o propósito da tua igreja, que as pessoas que entram, a partir do momento que ela não se encaixa nesse propósito, ela não fica. E se ela encaixa no propósito, ela permanece fiel e feliz. Uma das igrejas mais tóxicas e cultura de igreja mais tóxica é a cultura da autopromoção. É a cultura da oportunidade. É a cultura de ter alguma forma que essa igreja vai me promover. Eu já tive pessoas que falam assim: pastor, eu estou aqui porque na outra igreja eu toco violão, eu canto, mas na outra igreja não me deram oportunidade, então eu vim aqui, pastor. Ou seja, a cultura de que a igreja é um lugar para eu me promover. A igreja é um lugar onde é um show de talentos, onde talvez eu vou ganhar aplausos, eu vou ganhar seguidores, eu vou ganhar fama, eu vou fazer o meu vídeo. Na nossa igreja Família do Reino não há cabida para esse tipo de comportamento. As pessoas que estão aqui não estão aqui querendo se autopromover. As pessoas que estão aqui estão com o objetivo de alcançar para Jesus 50 nações, seja limpando o chão, seja pregando, seja cantando, seja tocando. Todos estamos caminhando no mesmo propósito. E você vai ver que existem culturas de igreja que estão tão tóxicas, que existe competição, briga pelo microfone, briga pelo púlpito, brigam por cargo, brigam por posição. Eu quase nunca, nesses 4 anos, tive episódios de discussão, de briga por cargo, por posição, por nome. Tive atritos mínimos relacionados com isso, porque na minha cultura, na cultura da igreja, nós implantamos que você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Então, olha só, outro ponto importante para você anotar sobre o que implantar na cultura da tua igreja. Quando a pessoa entra na igreja, ela já participa de um curso que chama Chamados para Servir. E ali está o entendimento que ela não está ali para se autopromover. A nossa igreja não é um show de talento. Talento é secundário. Jesus disse: eu não vim ser servido, eu vim servir. Então, servir faz parte da essência da nossa igreja.
Então eu estou te dando alguns detalhes. O nome da sua igreja vai falar muito da sua cultura. Às vezes os pastores já começam errado já no nome da igreja. Eu não quero dar nenhum exemplo aqui, porque pode até encaixar com alguém, pode se ofender. Mas a nossa igreja chama Igreja Família do Reino. Ali engloba o que nós cremos, já começa a falar da nossa cultura. Nossa cultura é uma igreja de família. Nós cuidamos da família, nós cuidamos de casais, nós cuidamos de crianças, nós enfatizamos a família, nós nos tratamos como família e chamamos membros da minha igreja de filhos. Então a cultura de família é aquela que eu quero criar dentro da minha igreja. Interessante que cultura não é algo que é explícito na sua cara. Cultura é algo que você sente, algo que você percebe. E só quando a gente fala que cai a ficha. Então olha só. Eu quero criar uma igreja com a cultura de família. O sonho de Deus é criar uma família. Mas quantas igrejas você vai ver que tem frequentadores? Nós sempre batemos na tecla, porque nós queremos criar uma cultura de família. Então nós dizemos, a família do reino não é uma igreja para frequentar, mas uma família para se pertencer. Então, nós usamos essas frases o tempo todo, no culto, no púlpito, nas pregações, nas aulas. Família do reino não é uma igreja para frequentar, é uma família para você pertencer. E as pessoas recebem, se adaptam a essa cultura. A cultura de que somos uma família. Então você precisa observar dentro da sua igreja. Você quer uma igreja saudável, você quer uma igreja que cresce. Entender a cultura que foi estabelecida. Uma coisa muito boa é que nenhuma cultura é estática. Toda cultura pode melhorar como ela pode piorar. Então a cultura, ela vai poder ser mudada sim na sua igreja. A liturgia da sua igreja vai falar muito do que é a cultura da sua igreja. Forma que você dirige o teu culto. Agora, o que você valoriza? O que você celebra na tua igreja vai crescer e vai dar identidade para a sua igreja. Nós temos coisas na igreja que nós celebramos muito. Nós celebramos muito a palavra de Deus, o ensino da palavra. Isso é celebrado, nós investimos nisso, isso faz parte da cultura da nossa igreja. Nós celebramos muito curas e milagres, então curas e milagres faz parte da cultura da nossa igreja. Curas e milagres acontecem todas as semanas, faz parte da nossa cultura. O que você celebra, o que você investe, isso vai fazer parte dos principais pontos da cultura da sua igreja. E você percebeu que o que eu celebro não é coisas minhas, é o que a Bíblia celebra. Então, curas e milagres é muito importante. A palavra bem pregada, bem ensinada, bem aplicada é celebrada. Outra coisa muito celebrada na nossa igreja, e aí que eu já vou declarar um dos piores erros de quase todos os pastores. Eu celebro muito o momento da oferta. O momento de você dar a Deus. Então, qual é o momento que a pessoa ela só recebeu no culto, agora é o momento dela dar. E muitos pastores fogem desse momento da oferta, eles entregam na mão de qualquer obreiro, de qualquer diácono, eles fazem de qualquer jeito. Aquilo que você trata de qualquer jeito, as pessoas vão entender que aquilo não é importante. Então eu dou muita importância, com muita clareza, com muito amor, com muito ensino, celebrando a oferta, o dízimo, a primícia, o ensino, que aquele é o momento do culto importante, onde a pessoa ela vai participar, chegou o momento dela dar. E por isso a nossa igreja, nós temos uma arrecadação extraordinária. Nós não ficamos pedindo dinheiro para ninguém, porém nós ensinamos com amor, com entusiasmo, com alegria, nós celebramos os testemunhos financeiros, nós não temos medo de falar de finanças na nossa igreja, porque finanças faz parte de quase todo o dia das pessoas. As pessoas acordam e vão trabalhar, e o dia delas é pensar em como melhorar a finança dela. Então, nós não temos medo de falar do assunto, que é um dos mais importantes para a vida das pessoas,
que faz parte do dia a dia dela. Uma igreja que não está saudável, uma igreja que ela não tem coragem de falar de dinheiro, ela não ensina, ela não fala com amor, ela não fala com entusiasmo. Então, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. O que eu faço? Eu não permito que haja momento de oferta sem alegria na minha igreja. Por exemplo, a Bíblia diz que não é para a gente dar por necessidade. Olha que coisa. Muitos pastores, na hora de falar da oferta, falam o quê? Ô, irmão, necessidade, está precisando. Ninguém gosta de ofertar por uma necessidade. Estou te dando aqui pérolas para você, pastor. A Bíblia fala isso, que não é por necessidade, é por alegria. Outra coisa, nós não podemos ficar ali. Tem igrejas que vão por outro extremo, tudo é dinheiro, fica uma pedição lá, é uma coisa terrível. Deus me livre. Ensina com amor. As pessoas, quando elas entendem, quando vem a revelação, vem a alegria. Quando você faz algo com entendimento, sem precisar empurrar, sem precisar forçar nada. Então, na nossa igreja, e agora olha só, faz parte da cultura da nossa igreja. Nós não interrompemos o louvor e da pregação, não tem nada no meio. Você vai perceber, isso faz parte da cultura da família do Reino. E o louvor e a pregação estão unificados. Você quase não percebe quando o louvor está acabando e vai começar a pregação. Nós não interrompemos a unção. Por quê? Porque eu, pastor Pedro Medina, eu valorizo a unção e a presença do Espírito Santo. Muitas igrejas, elas falam, não, acaba o louvor, agora aviso, oferta, depois vem a pregação. Então isso faz parte da cultura da nossa igreja. E detalhe, a nossa oferta nós fazemos depois da pregação. Eu não vejo igrejas fazendo isso, mas a nossa cultura é assim. Ofertamos no final, as pessoas já estão ministradas, elas estão felizes, elas já sentiram libertação, elas já sentiram a alegria do Espírito Santo. E oferta tem que surgir de um coração agradecido. Eu estou agradecido, eu estou bem alimentado, eu estou feliz, eu entendi a mensagem, eu vou com prazer agora levar a minha oferta. Nós criamos essa cultura. Essa cultura, ela é intencionalmente criada pelo líder. Então, líderes saudáveis vão criar uma cultura de igreja saudável. E aqui talvez você não goste disso, mas a igreja é o reflexo do seu líder. Se o líder ele vive num estado de culpa, ele vai transmitir essa culpa para as pessoas. Se o líder vive num estado de humilhação, de tristeza, de depressão, de perseguição, sentimento de vítima, ele vai transmitir esse sentimento para a igreja. Se o pastor tem espírito de miséria, de autocomiseração, é isso que ele vai transmitir. Então você precisa ser uma pessoa saudável. Eu digo para a minha igreja, eu falei ontem pregando aqui na minha igreja, louvem a Deus que vocês têm um pastor feliz. Você que está assistindo aí, seja um pastor feliz. E você que está em um pastor, procure que o seu pastor seja feliz. Pastor feliz, igreja feliz. A igreja vai ser o reflexo do pastor. Tem muito pastor que me procura e diz, pastor, como que eu faço para a minha igreja ser generosa? Quero que a minha igreja seja generosa. Eu falei, olha, você quer que a sua igreja seja generosa? Seja generoso. Pastor, como que eu faço para a minha igreja dizimar? Porque o meu povo não é dizimista. Pastor, o senhor não é dizimista. Ou dizima só no seu próprio ministério, né? Que a gente já aprendeu isso em outras aulas, que isso não é certo. Pastor, como que eu faço para a igreja se submeter ao pastor? Como você vai pedir para a igreja se submeter a você se você não se submete a ninguém? Você precisa se submeter. Você precisa se submeter a uma autoridade. Eu não peço jamais para a minha igreja fazer algo que eu não fiz antes. O melhor método de liderança que existe, ela é aprovada por milênios, é o exemplo. Eu quero que a minha igreja seja primiciante. Eu sou o primeiro e maior primiciante da igreja. Eu quero que a igreja seja dizimista. Eu sou o primeiro e maior dizimista da igreja. Eu quero que a igreja seja submissa. Eu sou submisso ao meu pastor. Eu quero que a minha igreja me honre. Eu honro a cultura da tua igreja, a cultura que você vive, pastor. Então, no meu caso, eu quero deixar essa palavra aqui para você. A maior cultura bíblica, melhor de todas,
A cultura que Deus quer que você implemente na sua igreja é a cultura da honra. E a honra é algo que você aprende não numa aula. A cultura é algo que você aprende pelo exemplo. Então, por exemplo, e não é honrar só a tua autoridade. A nossa igreja tem a cultura da honra. Nós honramos o visitante, nós honramos os membros, nós honramos os líderes, nós honramos os diáconos. Eu honro o meu pastor, eu honro as pessoas que trabalham na minha igreja. Nunca, pode perguntar qualquer pessoa que trabalha nessa igreja, nunca humilhei uma pessoa que trabalha aqui, nunca falei grosso com ninguém. Eu honro aqueles que trabalham aqui como filhos, como que fazem parte da família. Essa cultura é a cultura da igreja. Existem igrejas que têm a cultura terrível, terrível. E olha, eu tenho prazer em te dizer que a nossa igreja não tem isso. Mas tem igrejas que têm a cultura da fofoca, a cultura da crítica. Eu já fui em igrejas que, gente, era um sistema tão tóxico, tão terrível, de tanta fofoca, tanta crítica, tanta gente falando mal. Isso não acontece. Se acontece na minha igreja, é o mínimo. Você pode andar aqui anos, você vai perceber, pode perguntar, vem aqui para você ver. Por quê? Vou te dar um exemplo. Eu, como pastor, não admito jamais ninguém falar mal de ninguém para mim. E nunca, jamais eu permito alguém falar mal de um pastor para mim. Eu pratico o falar bem. Eu tenho pessoas, obviamente, como todo pastor, pessoas que vieram de outros ministérios. E você pode achar estranho, mas eu falo bem dos ministérios de onde eles vieram. Por mais que eu não concorde com muitas coisas, eu sempre procuro falar bem daquele pastor, procurar uma qualidade que aquele pastor tem, algo bom que ele esteja fazendo. Principalmente se é uma igreja grande, fala, olha, se essa igreja é grande é porque alguma coisa boa eles estão fazendo. Você foi salvo lá, você já agradeceu o pastor que você saiu de lá? Eu não aceito pessoas que venham falando mal de outro lugar. E eu não falo mal. Existem igrejas que o pastor é o maior fofoqueiro de todos. Ele fala mal dos pastores, ele fala mal dos vizinhos, ele fala mal dos irmãos, ele mesmo semeia discórdia e depois ele reclama que isso está se voltando contra ele. Então, pastores, você precisa de ajuda, você precisa de um líder, você precisa de um pastor, você precisa de um modelo, você precisa de uma escola, você precisa aprender. E a Exousia School vem para te trazer essa cultura do reino, a cultura dos milagres, a cultura dos 5 ministérios, a cultura da honra ao pastor. Eu me sinto extremamente honrado. Eu não tenho desejo de sair para pregar em lugar nenhum, porque quando eu prego na minha igreja, eu sinto que eu sou honrado. Tem pastores que vão pregar no seu púlpito, para eles é uma dor, para eles é um sacrilégio sair de casa. Agora parece que você vai enfrentar os seus inimigos. Você precisa descobrir quais são as toxinas que fazem parte de uma cultura tóxica. Você precisa analisar bem a sua igreja. Na nossa igreja, eu implemento a cultura da excelência, cultura da generosidade. Isso tudo pelo exemplo. Então as pessoas chegam e falam assim, mas que coisas lindas, tudo está muito limpo, tudo está muito organizado, tudo tem muita excelência. E essa acaba sendo a cultura da igreja. A cultura do serviço. Deixa eu te falar algo da cultura que é algo que pode estar matando a sua igreja. Você precisa escutar isso aqui. Todos nós, pastores, nosso objetivo é ganhar almas, nosso objetivo é fazer crescer a igreja, nosso objetivo é trazer convidados para a igreja. E se você não preparar a sua igreja para celebrar as pessoas novas, você vai ter uma igreja tóxica que expulsa as novas pessoas que estão chegando na sua igreja. Eu me lembro que eu era jovem, eu entrei numa igreja e eu lembro que lá as pessoas não me receberam bem. Eu lembro que eu fui então no culto de jovens. E no culto de jovens não me incluíram, não me receberam bem. Faziam as suas... Eu lembro muito bem, essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. Onde eles fizeram um círculo fechado. Eu era visitante, eu fiquei do lado de fora, olhando para aquele círculo fechado de jovens.
E eles não perguntaram o meu nome, não me chamaram para a roda e eu fui embora. Eu não me senti incluído, não me senti bem-vindo. Quantas igrejas têm esse problema? As pessoas entram e não são bem-vindas, não se sentem bem-vindas. E é tudo que o pastor quer, que venha gente nova para a igreja, mas você não implementou no coração dos membros que a parte da cultura da igreja é celebrar os visitantes. Então, na nossa igreja, nós celebramos os visitantes, nós cumprimentamos os visitantes. É tão importante os visitantes na nossa igreja que eu dedico parte do culto de domingo para cumprimentar os visitantes, porque eu estou dando importância. Tem pessoas que ficaram na minha igreja por causa disso. Vou te comentar o que eu faço. Quem sabe você usa isso na sua igreja esse domingo. Quando eu pergunto quem são os nossos visitantes, de onde eles vêm, eles levantam a mão, eu converso com eles, de onde vocês vêm? O que eu faço? Eu digo o seguinte: quando está acabando o culto, nós estamos terminando o momento de culto, eu falo assim: eu queria que todos os visitantes viessem aqui à frente, porque eu quero cumprimentar e conhecer um por um, individualmente. Então aqueles visitantes vêm, eles ficam ali na frente, eu cumprimento um por um, eu oro por eles, conheço eles, aperto a mão deles, descubro o nome deles, abraço eles, descubro um pouquinho da história de cada um, a gente tenta fazer algo rápido. E para muitos, aqueles falam: eu nunca imaginei que o apóstolo, o pastor Pedro, ele ia me receber com tanto carinho. E eu ensino minha igreja, dá essa atenção. Nas reuniões de obreiros eu digo: cumprimente os novos, sorria para os novos, faça eles se sentir à vontade, pergunte o nome deles, pergunte de onde eles vêm, porque isso faz parte da nossa cultura, nós celebramos. Quantas igrejas a pessoa entra, ela não se sente bem, ela pode ficar ali 90 minutos, o culto de 1h30, 2 horas, e ela gostar da música, de tudo, mas ela não se sentiu bem-vinda. E ela sente que se voltar, não haverá nenhuma alegria. Então, está na hora de mudar a cultura da sua igreja. A Exos School, ela vai trazer toda essa cultura. A cultura da honra, a cultura da submissão, a cultura da honra do pastor, a cultura das finanças do reino, a cultura da glória de Deus, a cultura da importância das escrituras e assim por diante. Quero comentar com você também que eu estive pesquisando e descobri alguns estudos que falam por quê. Os pontos principais do porquê uma pessoa decide ficar na sua igreja, ok? Então, eu quero pontuar algumas coisas aqui para você. Quero que você analise como que está isso na sua igreja. 83% das pessoas disseram que o número 1 para elas é a qualidade da pregação. Pastor, quanto você investe na qualidade da sua pregação? Como que você prepara essa pregação, esse sermão? Quanta ênfase você coloca ali? 83% das pessoas entrevistadas disseram que o que mais faz elas ficarem naquela igreja é a qualidade do sermão, a qualidade da pregação. Aqui na nossa igreja é a mesma coisa, você perguntar, você fala assim: eu fiquei aqui porque eu nunca ouvi uma palavra como essa. Eu tenho algo para te dizer. A Exos School tem mais de 10 mil minutos de revelação que vão transformar a sua igreja, vão dar conteúdo para você pregar como você nunca imaginou na sua vida. Segundo lugar, é a liturgia, a forma do culto, o que acontece no culto, faz a pessoa ficar na igreja. Como que é o seu culto? O seu culto é pesado? O seu culto é tradicional? Como que é a música? Como que é a pregação? Como que é o fluir? É agradável? É convidativo? É poderoso? Tem unção? Terceira coisa, as pessoas vão falar de localização. 70% das pessoas falaram que elas decidiram congregar ali por causa da localização. Nós, família do Reino, estamos numa localização extraordinária no centro da cidade, acesso, shopping do lado, a avenida central da cidade do lado do centro, do lado dos bairros. Nós estamos aqui num lugar onde onde se encontram muitas ruas, muitas avenidas. Muita gente acha que não, eu posso estar em qualquer lugar. Uma igreja pode estar só em qualquer lugar, depois que ela já é muito grande, muito consolidada, aí ela pode comprar um terreno e construir lá, que as pessoas já vão. Mas você, que a maioria que você está me assistindo aí, você está lutando, está guerreando, está começando.
A localização é muito importante. O Uber é muito caro, a gasolina é muito cara, as pessoas precisam ter fácil acesso à igreja. Okay? Então a localização é extremamente importante. 56% das pessoas falaram que decidiram ficar numa igreja por causa da educação nas crianças. Ministério infantil. Eu sou pai de 2 crianças e eu jamais congregaria numa igreja onde não houvesse um bom ministério infantil. Porque a prioridade de um pai é que as suas crianças cresçam na palavra, tenham experiências com Deus. Aqui na nossa igreja, no Ministério Infantil, nós já tivemos casos das crianças serem batizadas pelo Espírito Santo. Elas voltam para casa e dão aula de Bíblia para os seus pais, elas memorizam versículos bíblicos. Tem muitos pais que falaram assim, olha, eu voltei porque meu filho ficou insistindo que queria voltar no Ministério Kids. 56% das pessoas disseram que decidiram congregar ali por causa disso. 48% das pessoas disseram que era por amigos e familiares, ou seja, elas queriam congregar onde os seus amigos ou familiares estavam. Isso é muito importante. As pessoas congregam numa igreja por causa dos amigos e por causa dos familiares. Agora, você quer uma dica se a sua cultura de igreja é boa ou não? Ela está saudável ou não? As pessoas da sua igreja, elas têm prazer em convidar as pessoas para a sua igreja? Acontece muito isso, ó. De pessoas congregam numa igreja, mas quando evangelizam alguém, diz, olha, não vem na minha igreja, vai na igreja tal. Eu congrego aqui por causa do meu amigo, por causa da minha família. Mas ela não tem coragem de levar o patrão, ela não tem coragem de levar o amigo lá. Ela leva na outra igreja porque sabe que a outra igreja é muito mais receptiva, muito mais focada nos visitantes, muito mais evangelística, muito mais amorosa. E às vezes ela sabe, olha, a minha igreja é tóxica, mas eu estou aqui porque a minha família está aqui, meus amigos estão aqui. Mas se eu vou convidar alguém, eu não convidaria para a minha igreja. A sua igreja está saudável quando as pessoas têm prazer em levar as pessoas na igreja. Porque elas sabem que elas vão se sentir à vontade, que elas vão ter uma experiência com Deus, que elas vão ouvir uma boa palavra, que não vai ter nada fora do lugar. Pense nisso. As pessoas da sua igreja convidam os familiares, convidam os amigos, ou elas preferem que os amigos e familiares vão a outra igreja? E por último, 42% das pessoas disseram que elas ficaram naquele ministério porque ali existe a oportunidade de crescer e desenvolver algum tipo de voluntariado, algum tipo de ministério. Então você precisa criar uma igreja, pastor, que não seja uma igreja só de culto, mas sim uma igreja que as pessoas possam desenvolver os seus ministérios, desenvolver o seu chamado, desenvolver o que elas têm. E uma igreja que só faz cultos de domingo, de quarta, domingo e quinta, uma igreja que não tem lugar para crescimento, para desenvolvimento. Como eu falei para vocês, a nossa igreja abre às 5 da manhã e ela vai até meia-noite. Eu fico tão triste quando eu ouço igrejas que elas só abrem 2 vezes por semana. Não pode ser uma coisa dessa. Se você for num bar agora, vai estar aberto. Se você for agora no prostíbulo, vai estar aberto. Se você for agora num lugar assim, vai estar aberto. Por que as igrejas estão fechadas? O culto é apenas 10% do que a igreja família do reino faz. E uma igreja saudável, uma igreja que cresce, ela vai ter todo um desenvolvimento desde as 5 da manhã, durante o dia. O que acontece na sua igreja durante o dia? O que acontece durante a tarde? O que acontece nos dias que não tem culto? Muito importante a sua igreja ser uma igreja que não dorme, que não para, que se desenvolve, que esteja servindo o tempo todo. E então você vai ter uma igreja estruturada, pessoas que estejam trabalhando, pessoas... Eu quero explicar algo aqui para você. Igreja não é um templo, igreja não são paredes. Muitos pastores estão assistindo, eu preciso comprar um som novo, eu preciso comprar um microfone novo, eu preciso montar um prédio novo, eu preciso pôr um ar-condicionado novo. Igreja, e se as coisas são importantes, mas igreja não são tijolos, igreja são pessoas. Eu quero terminar com isso. A maioria dos erros principais que eu vejo dos pastores, eles nunca discipularam, eles nunca formaram um grupo de líderes. Eu vou dizer algo aqui para você, talvez a maior chave que eu estou te dando aqui de todas. O que mudou a história da minha igreja foi o dia que eu reuni, não lembro se eram 10, 11, 12 ou 15 casais, e eu decidi colocar o DNA que estava em mim dentro deles, reunindo com eles, comendo com eles, almoçando com eles,
transmitindo a eles a visão, o conhecimento, os valores. E Jesus fez isso com os 12 discípulos. Igreja não cresce de púlpito. Você não discipula de púlpito. Púlpito é lugar para pregar a palavra. Discipulado acontece na mesa. Discipulado acontece comendo. Discipulado acontece numa piscina. Discipulado acontece num abraço. Discipulado acontece no sofá. Discipulado acontece numa cafeteria, ali onde você vai transmitir o teu coração. Muitos pastores não têm líderes. Muitos pastores não têm gente de confiança. Eu posso prever o tamanho que vai ser a sua igreja, vendo a quantidade de líderes idênticos ao pastor, que pensam como o pastor tem. Pastor, não tem ninguém na minha igreja que é idêntico a mim, que pensa como eu, que oferta como eu, que crê como eu, que faz as coisas como eu. Eu tenho prazer, pastor Pedro Medina, de te dizer, eu tenho pelo menos uns 15 casais, pensam como eu, que praticam o que eu pratico, que falam como eu falo, que tem a mesma cultura. Todo mundo que chega na igreja, esses casais vão transmitindo, vão cuidando, vão me blindando, vão protegendo, vão levantando as minhas mãos. Jesus tinha 12 pastores que não tem nenhum casal, ou se tem um, é 2. Igrejas são pessoas, pastor, edifique pessoas. E o melhor investimento que você pode fazer é você fazer as pessoas assistirem às aulas da Exousia School, porque lá elas vão aprender a honra, vão aprender a submissão, vão aprender a lealdade, vão entender o princípio da autoridade, vão entender a profundidade das escrituras, vão entender as finanças do reino, vão entender sobre como se desfazer do espírito de Jezabel. Muitas igrejas sofrem com o espírito de Judas, Jezabel, traição. Tudo isso nós ensinamos na Exousia School. Olha, o melhor obreiro da sua igreja vai ser aquele que estude a Exousia School. Para quem que é a Exousia School? Em primeiro lugar, você que está assistindo, ama curas e milagres, ama o sobrenatural, quer caminhar no poder de Deus. Como nós vemos aqui, dentro da nossa igreja nós temos ex-paralítico, ex-cego, ex-sordo. Hoje está acontecendo um culto no lar onde o líder é um ex-cego. Ele está hoje, agora, enquanto nós estamos aqui fazendo essa live, ele está liderando uma casa, pregando o evangelho, e ele era cego dos 2 olhos. Você quer caminhar no poder de Deus? Você precisa entender a revelação que eu tive para fluir em curas e milagres. Tudo que eu aprendi em 20 anos nessa caminhada com Deus, eu coloquei na Exousia School para você caminhar no sobrenatural de Deus. Segundo lugar, a Exousia School é para todos aqueles pastores que desejam romper financeiramente a sua igreja, elevar a sua igreja para um nível de prosperidade que jamais você viveu na sua vida. Esse testemunho diariamente chega para nós. Pastor, os princípios financeiros que nós ouvimos na Exousia School funcionam e transformaram as nossas vidas. Você que quer profundidade bíblica. Terceiro lugar, você que é apaixonado pelas escrituras e quer ouvir as revelações, os princípios mais profundos da palavra de Deus. Tudo isso está na Exousia School. Você, pastor, que quer fazer crescer a sua igreja. Você que ama as escrituras e quer aprender a profundidade da profundidade. E você que quer fluir no sobrenatural. A Exousia School, então, é para você. O que você vai ouvir lá, você não vai ver no Google, você não vai ver no YouTube. São somente pérolas. 20 anos de tudo que eu aprendi, eu coloquei ali, sem segurar nenhuma revelação. Está tudo lá. Sem reservas. Tudo para você viver essa vida abundante. A nossa igreja hoje é uma igreja de curas e milagres. É uma igreja que tem umas finanças incríveis, uma cultura de santidade, de honra, de lealdade, de crescimento, de propósito. E tudo isso está injetado dentro da Exousia School. Eu quero que você se matricule. Eu quero que você venha ser meu aluno. Eu quero que você venha caminhar comigo. Eu quero ser o seu mentor, professor, inclusive pastor, se você quiser. O nível que você quiser andar comigo, eu quero andar com você. Porque Deus me deu esse encargo. Quero que você viva o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Eu sinto as dores dos pastores, eu fui um pastor frustrado, eu sei o quanto a Exousia School é necessário para a sua vida. Eu quero hoje dar
um desconto para as pessoas que estão assistindo, que querem se matricular. Entre agora no link que eu vou colocar aqui na tela para você, ou você entre em contato com o representante que mandou o link para você. Eu quero que você faça essa matrícula hoje. Até meia-noite nós vamos dar um desconto para ninguém ter desculpa de não fazer essa escola, tá bom? E eu quero dizer para essas pessoas que eu não quero simplesmente que você compre a escola. Eu quero caminhar com você, eu quero te ajudar, eu quero que você tenha um grupo de pessoas que pensem como você, que você tenha pastores, que você venha fazer parte dessa equipe. A Exousia School é muito mais do que uma escola, é algo que está revolucionando o Brasil e as nações. Quero que você venha caminhar junto conosco, não simplesmente um matriculado da Exousia School, quero que você vista a camisa. Eu quero que a Exousia entre no seu coração. Eu quero que a Exousia seja parte da cultura da sua igreja. Nós queremos levar a Exousia completa para a sua igreja. Nós queremos que você venha fazer parte dessa reforma, transformação através da autoridade. Autoridade das Escrituras, autoridade do homem de Deus, autoridade da igreja. Exousia School é palavra, poder e autoridade. Acredito que chegou a hora de você tomar uma decisão. Muitas pessoas acompanham as aulas e os seminários da Exousia School e acabam deixando a oportunidade passar. Eu não quero que você seja prejudicado por isso. Eu demorei anos para entender a importância de investir no meu chamado. E agora você está diante da oportunidade de não cometer o mesmo erro que eu. A partir de agora, você tem 3 opções. A primeira delas é a opção mais simples, a mais cômoda, a opção que geralmente a maioria das pessoas que nunca alcançam nenhum resultado escolhem. A primeira opção é não fazer nada. Você simplesmente deixa a oportunidade passar na sua frente. Não faz absolutamente nada e permanece da mesma maneira que está. A segunda opção eu não indico que você escolha de maneira nenhuma, porque eu passei por ela. Eu passei mais de uma década tentando acertar, vivi inúmeros fracassos e decepções. Foram muitos anos perdidos. A segunda opção é trilhar exatamente o mesmo caminho que eu trilhei. Caminhar sozinho, sem conselhos, sem auxílio, sem amparo. E continuar errando e tentando encontrar o caminho correto dia após dia. E a terceira opção é o método mais eficaz. É o caminho que certamente você que está decidido a ser um vencedor está tomando agora. A terceira opção é caminhar com quem tem experiência. É aprender com quem já chegou lá. É a melhor maneira de alcançar lugares altos, sem frustrações e sem nenhuma perda de tempo. A experiência, os conselhos, as revelações e os maiores ensinamentos que trouxeram sucesso para a minha vida ministerial, pessoal e familiar. Está disponível em uma série de aulas que farão você alcançar em pouco tempo aquilo que eu levei anos para conquistar. Os ensinamentos da Exousia trazem uma nova realidade para os cristãos. É de fato um renovo. Diariamente recebemos testemunhos de casamentos restaurados, vidas financeiras totalmente destravadas, ministérios fluindo no poder sobrenatural do Espírito Santo. Pastores que estavam desistindo de suas igrejas encontraram direcionamento nas aulas da Exousia e agora desfrutam de ministérios prósperos e saudáveis. Não acredite que apenas assistindo às aulas e os conteúdos gratuitos que disponibilizamos na internet será o suficiente para que aconteçam grandes transformações com você. Você precisa ir além. Você precisa dar um passo de fé. Você precisa mostrar que está decidido. Você precisa investir tempo e dinheiro no seu chamado. Só assim você verá a transformação como estes alunos, pastores e líderes estão vivendo. Chegou o momento de você fazer algo diferente. Chegou a hora de você honrar o seu chamado e investir no seu propósito. Chegou a hora de você passar por cima das dificuldades e começar a caminhar com as pessoas que compartilham da mesma visão que você. Chegou a hora de você ser um aluno oficial da Exousia School Online. Converse com o nosso suporte agora mesmo. Envie-nos uma mensagem.
Vamos realizar a sua matrícula e te acompanhar em todo o seu período de estudo. Eu tenho certeza que durante as próximas aulas, o vídeo que iremos compartilhar será do seu testemunho. Exousia, palavra, poder e autoridade. Foram várias as frustrações por falta de motivação e sabedoria em certas áreas para continuar o ministério. Em algumas delas, pensei em desistir, largar tudo. Em janeiro desse ano, comecei a orar pedindo uma direção de Deus, ou uma liberação para que tudo funcionasse, ou então algo que me desse a permissão de largar tudo. Foi aí que, em maio, eu conheci a Exousia School. Fiz o curso e tudo mudou. Hoje, eu sou profeta ativado. Estou sendo muito mais usado por Deus, tanto para pregar como para liberar uma palavra profética e ela de fato acontecer. Eu fui completamente transformado na mentalidade, no coração, na conduta, pelos ensinos que ele propôs na escola. E no início eu fiquei cabreiro, eu fiquei com o pé atrás. Só que eu não só ouvi, fiquei com raiva e parei de ver os vídeos, não, eu continuei para tentar entender o que ele tinha para me propor. Porque o nosso maior problema hoje é começar a ouvir a pessoa e a partir do momento que a gente não gosta, a gente pará-la de ouvir sem tentar entender o conteúdo que ela está tentando propor para nós. Eu posso dizer que na metade do caminho, quando ele terminava cada palavra, eu falava para mim mesmo assim, eu tô errado e eu preciso me consertar. Eu já fiz vários cursos teológicos e sempre procurando a revelação da palavra nesses cursos e não encontrava. E vim encontrar aí com o pastor Pedro Medina toda a revelação da palavra, tudo aquilo que eu procurava. É muita unção, é muita direção do Espírito Santo. Você que tem um desejo no seu coração de aprender mais e mais da palavra, ainda é tempo. Venha fazer parte dessa grande família Exousia School. Sem dúvidas, existe um divisor entre o meu conhecimento bíblico de antes e o que eu aprendi e tenho colocado em prática hoje com a Exousia School. Eu conheço a Exousia desde 2019 e foi quando eu digo que fez um marco na minha vida, criou um antes e um depois. Porque o evangelho que eu vivia antes da Exousia era um evangelho que não avançava, era um evangelho que não expandia. Apesar de sempre orar muito, sempre jejuar muito, sempre estudar muito, eu sempre fui muito curioso na Bíblia, sempre fui, de pesquisar, de tentar entender, porque eu queria viver a grandeza de que a Bíblia dizia que nós, como filhos, poderíamos viver. Mas na verdade as coisas não avançavam. Foi quando em 2019 eu encontro a Exousia School e eu pude agora começar a mergulhar nas revelações bíblicas para de verdade entender o que Cristo queria que nós, os filhos dele, pudéssemos exercer como herdeiros do reino de Deus. Então eu pude começar, por exemplo, a entender o profético, começar a fluir como um profeta de Deus, entender a importância do sacerdócio, a importância de termos uma autoridade sobre a vida da gente, porque ninguém se autorrespalda e ninguém se autovalida. Você precisa de um sacerdote sobre a sua vida, você precisa de alguém para te validar, porque só tem autoridade quem se submete à autoridade. Hoje, para a glória de Jesus, já são centenas de pessoas aonde eu pude abençoar com os ensinos da Exousia School pelo Brasil afora. Então, se você que está me assistindo ainda está com dúvida, não perca tempo. A Exousia vai trazer um marco para o seu ministério, vai trazer um antes e um depois, vai destravar o que estiver travado na sua vida, vai desbloquear o que estiver bloqueado. Não perca tempo. É a maior e melhor escola de revelação bíblica do Brasil e eu posso te garantir isso sem medo. Exousia School vai transformar a sua vida, o seu ministério e o povo que você pastoreia, e se você é ovelha, vai transformar a sua vida para que você viva a grandeza daquilo que Jesus tem para a sua vida. Não perde tempo, vem ser Exousia School e eu tenho certeza que você será usado no extraordinário por Deus, em nome de Jesus Cristo. Era tudo travado, tudo complicado, nada ia para frente. E depois dessa oportunidade especial que Deus nos deu para ingressar, estudar na Exousia School através da pessoa abençoada do apóstolo Pedro Medina, tudo está mudando. Eu convido a você, participe, será a bênção de Deus na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Ela te coloca você dentro do propósito. Tem pessoas que ela não tem propósito, ou até tem, mas não sabe a maneira de caminhar dentro de um propósito, como se alguém estivesse perdido. E a Exousia School, ela esclarece com suas revelações profundas, nos leva para um outro nível, um nível espiritual que você ainda não andou, que você ainda não caminhou. Então, eu recomendo para você que é líder, conheça a Exousia School.
cada aula é uma nova revelação que nós vamos recebendo, e eu confesso que a leitura da Bíblia mudou para mim. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E também a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. A Exousia School pode mudar isso na sua vida. Você não vai se arrepender. Invista, você que é pastor, você que é líder, no seu ministério. Eu me sentia muito cansado, muito esgotado, e eu tinha um anseio no meu coração de ter uma experiência mais profunda com Deus e com a sua palavra. E eu louvo a Deus por ter conhecido a Exousia School, que serviu de instrumento nas mãos de Deus para que isso acontecesse na minha vida e na minha família. Eu quero motivar você que vai assistir esse vídeo a também se inscrever na Exousia School e começar a estudar a palavra de Deus. Nos faz anos que estamos pastoreando en una comunidad en Río de Janeiro, mas por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, muchas veces sufríamos cosas que no teníamos que andar sufriendo en realidad. ¿No? En sí, la exorción nos trajo esa revelación, practicamos esa revelación, transmitimos para el pueblo esa revelación, el pueblo comenzó a practicar la revelación da exorcia e automaticamente as bênçãos do Senhor nos começaram a alcançar. E hoje nós podemos dar glória a Deus, estamos vivendo sonhos, Deus tem abençoado o nosso ministério, e hoje temos um templo para quase 1000 pessoas sentadas, e Deus tem nos honrado de uma maneira muito poderosamente. É algo maravilhoso, poderoso, e eu te motivo a estar junto, porque desde o primeiro dia, Deus tem operado milagres na nossa vida e em nosso ministério.